Oi, essa aqui é a Tristeza. E ela é um pouco menorzinha, né? Um pouco maior que o Raiva e menorzinho que os outros personagens. Também tem a cabeça um pouco maior por ser mais gordinha a cabeça, e inclusive o corpo. E de especial aqui nessa bonequinha, os bracinhos, eles são flexíveis. Então a gente pode botar, fazer algumas poses diferentes, mas a tradicional é ela assim, segurando a mão como se estivesse com muita vergonha. E mexe a cabeça. Isso é muito interessante. A gente vai fazer nessa primeira aula todo o corpo. Então, vou começar aqui do pezinho até terminar aqui com o pescoço e essa golinha do suéter. Na segunda aula, a gente vai fazer completamente a cabeça e juntar os dois. São peças separadas. Eu fiz tudo usando a agulha número 2, porque assim a peça fica bem mais estruturada e menorzinha, porque eu queria que fosse um colecionável bem pequenininho. E ela tem cerca de 12 centímetros. Eu usei apenas 4 cores para poder fazer tudo. Claro que um pouquinho de branco aqui no olho. Mas de resto só um azul bem clarinho para a pele. Cinza para o suéter. A cor do cabelo é o mesmo daqui do bordado. Então esse tom de azul aqui é diferente desse daqui de baixo. E os óculos é o mesmo daqui. A gente vai passando no arame. Vou mostrar como faz esses óculos também. Daí você pode botar óculos em todos os seus personagens que quiser. Pra gente poder começar a fazer essa peça, é interessante olhar essa foto aqui do lado para você poder analisar as cores, tá? Porque o meu já não tá tão fiel quanto o do filme. E se você copiar do meu, vai ficar mais distante. Então, vê aí principalmente a cor do suéter, para você ver qual é a cor que você vai escolher. Eu tava muito na dúvida de fazer entre branco, marfim, creme, e optei pelo cinza, porque pra mim cinza é uma cor muito triste. Então, mantive esse cinza clarinho e acabou ficando quase que tudo da mesma cor. Nem parece que tem tanta diferença do cinza aqui, da roupa pra pele, né? Tem alguns filtros que eu uso que parece que é tudo cinza. Na luz dá pra gente perceber um pouco de diferença. Mas no filme dá pra ver muito mais isso. Então, olha mais essa parte aqui. E tenta 2 tons de azul diferentes. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Usa o mesmo tom, um azul escuro. Tá? Eu recomendo um azul escuro, porque, ó, tenho esse azul claro aqui que já não combina. Não tem nada a ver, isso aqui estaria mais próximo da pele, se você fosse tentar, não pro cabelo. Então, se não tiver 2 tons diferentes de azul, não precisa, usa o mesmo. Vai ficar muito bom. Isso aqui é só um detalhe. E eu fiz usando a agulha número 2, fio balão para pele. Para os outros, fio Bela, porque eles têm um certo brilho e eu gosto da pele um pouco mais fosca. Mas se você for fazer tudo com o fio amigurumi, vai super funcionar. Inclusive também com uma agulha 2,5 dá certo também. Só que ela vai ficar um pouco maior, porque o fio amigurumi é um pouquinho mais grosso só. Então ela vai ficar maiorzinha. Então, nessa primeira aula, a gente faz aqui até o pescoço. Primeiro o corpinho e depois a gente faz a cabeça. Pro pé, eu vou começar com esse azul escuro. Vou deixar aqui embaixo, vou fazer um nó corrediço. Então, encaixo a agulha aqui por baixo e agora eu vou só girar. Segura essa pontinha aqui do fio e faz uma correntinha. Agora, 6 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulo a primeira, na segunda, nessa parte aqui de trás, eu volto fazendo aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Nesse último, 5 pontos juntos. Então, vou encaixar aqui e aqui dentro. Continuo fazendo, ó, o segundo no mesmo lugar. O terceiro. Vou encaixar aqui, aproveitar e virar esse começo do fio ali para trás, para esse nó ficar
lá pra trás também. E continuo fazendo. Esse aqui é o quarto. Por último, 5 pontos no mesmo ponto. E nessa parte aqui da frente, passo 4 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Vou colocar meu marcador sempre no último ponto. Pronto. E vou continuar. Começo aqui com um aumento. No mesmo lugar, o segundo. E aqui, nessa lateral, 3 pontos. 1, 2, 3. Nessa esquina aqui, nessa parte, nessa lateral, vamos fazer um aumento para cada ponto. Então, já encaixo aqui e vou começar o meu primeiro aumento. Serão 5 aumentos seguidos. Fiz o primeiro, no próximo ponto. O segundo, no próximo ponto. Terceiro. No próximo. Quarto. Por último. Meu quinto aumento. E aí, nessa parte aqui da lateral, 3 pontos. 1, 2, 3. Eu vou terminar em cima do marcador fazendo um aumento, do mesmo jeito que eu comecei. Um no mesmo lugar, o outro. Marcador para cima. E aqui a gente já tem a solinha. Eu vou usar agora o azul para a pele. Ó, vou usar esse aqui. Eu tô seguindo, eu vou fazer para todas as peles usando o balão amigo, porque para mim ele é super macio e deixa a pele fosca. E aí pra roupinha eu vou usar o fio Bella, porque eu acho que ele tem um pouco mais de brilho. E são os fios que não machucam a minha mão. Mas se você tem aí o fio amigurumi, que é muito comum, aí você usa ele, tá? Das mesmas cores ou parecidas. Então já vou pegar aqui o fio, ó. Vou colocar assim, peraí. Ó. Então voltando aqui, a gente vai fazer uma troca de cor. Eu já deixei o fio separado aqui, mas primeiro deixa, só puxa assim, ó. Deixa assim de lado. Eu vou encaixar a agulha primeiro nessa alcinha e depois nessa aqui do lado. Agora sim, eu pego o meu fio, ponho aqui na frente, só um pouquinho, o suficiente para poder fazer 2 nós. E encaixo a peça na frente dele. Vou laçar e puxar como se fosse uma correntinha. Pronto, a troca já tá feita. Nós temos 20 pontos. E agora eu vou fazer 20 pontos baixíssimos usando a alça de trás. Então, eu encaixo no meio do ponto, trago o fio pra frente e já tiro daquela laçada da agulha. Então, encaixo no meio do ponto, fio pra frente, já puxo da laçada da agulha, ó. Então, aqui eu tô usando a alça lá atrás pra poder segurar esse meu ponto baixíssimo. Vou fazer assim pelos 20 pontos. Bom, a gente precisa terminar aqui essa troca de cor. Então, posso puxar o azul escuro e cortar. Agora, esse azul escuro e o azul claro, o começo do azul claro, eu vou fazer 2 nós, que é pra terminar e arrematar. 2. Vou continuar fazendo meus pontos baixíssimos. Bom, cheguei aqui no final. E agora a gente vai fazer 20 pontos baixos também na alça lá atrás. Encaixo no meio do ponto, desse ponto baixíssimo, e eu vou usar a alcinha que tá ali atrás para poder fazer
meu ponto baixo. Agora eu faço ponto baixo normalmente, tá? Só que esse ponto fica preso nessa alcinha que tá ali atrás. Esse aqui é o meu último ponto, marcador pra cima. Esse roxinho claro aqui. Vou começar a diminuir para fazer o formato do pé. Vou começar com 5 pontos, pegando as duas alcinhas do ponto, o ponto normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 5 diminuições seguidas, porque a gente vai fazer aqui na frente o pezinho. Esse aqui é o calcanhar e esse aqui é a parte dos dedos. Então, eu vou dobrar. Não, eu vou só virar minha agulha assim, com o cabo pra cima, isso facilita na minha diminuição. E a diminuição é transformar 2 pontos num ponto só. O aumento é transformar um ponto em 2, tá? Então, com o cabo assim, virado pra cima, eu pego nessa primeira e depois nessa segunda alcinha, boto o cabo pra baixo, trago o fio aqui pra frente, laço e tira tudo. Foi uma diminuição. Laço essas duas alcinhas, trago o fio pra frente, laço e tira tudo. Foi a segunda. Terceira. Agora uma dica para deixar essas diminuições bem apertadinhas, tá vendo? Não tem buraco entre elas. A gente laça. Antes de eu pegar o fio, eu vou só dar uma puxadinha aqui, ó. Pra deixar bem justinho. Eu já faço isso normalmente, puxando o fio aqui em cima. A última diminuição. Puxa aqui. Que aí você deixa bem apertado. Pronto. E termino fazendo meus 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e marcador pra cima. Olha como já parece um sapatinho, bem pequenininho. Aqui, essa solinha, a gente vai ter que reproduzir num plástico. Pode ser plástico, né, que seja um pouco firme, tampa de pote, só pra gente deixar firme e a bonequinha conseguir ficar em pé. Uma folha de acetato serve, mas eu pego plásticos pra utilizar. Eu tô utilizando essa embalagem aqui há um tempão. Eu já usei esse lado e esse aqui. Isso aqui, como é bem pequenininho, olha só a diferença. O tantinho só que eu uso. Então, dá pra utilizar uma tampa de pote aí pra fazer muita peça. E aqui, você tem duas opções, né? Pode deixar aqui em cima. E aí, usar aqui, ó, uma canetinha do tema. Não precisa ser do tema, porque agora faço assim, eu só tenho essa. E aqui você marca. E depois você corta em cima. Se você não tiver, você vai cortando conforme você acha que é o tamanho. Ah, tem que ser menor do que essas alcinhas que ficam aqui. Tem que ser nessa parte aqui de dentro. Então, não dá pra ser maior que o pé. Tem que ser bem menor, tá? Usando só essa parte. Se encostar aqui, já vai ficar ruim. A pecinha nem ficaria presa lá dentro. Então, eu vou recortar aqui onde eu passei a canetinha, que eu acho que é. E aí, se ficar grande, eu tiro mais pedaço. E ó, minhas habilidades de corte não tem, né? Então não precisa ser perfeito, não. Só precisa ter uma superfície retinha. Vou encaixar aqui. Ó, esse lado tá pra dentro aqui dessas alcinhas. Já esse aqui, ó, tá batendo. Então, vou tirar só um pouquinho desse lado de cá. Pronto. E agora, vou tirar todos os fios que tem aqui pra dentro do sapato, inclusive aquele fio da Neomágico.
Pronto. Agora eu vou encaixar a pecinha. Ó, certinho. E aí devolvo todos os fios que já estavam aqui dentro, ali pra dentro de novo. Foram os 2 que eu amarrei aqui e um lá do anel mágico. Do anel mágico não, nó corrediço. Vamos continuar fechando. Vou começar com 3 pontos. 1, 2, 3, 2 diminuições. 1, 2. Agora um ponto baixo aqui na frente. E mais 2 diminuições seguidas. Bem apertadinho para não ter buraco. 1, 2, termino com 3 pontos. 1, 2, 3. Nós temos 11 pontos, passar o meu marcador, e agora eu vou contornar esses 8 pontos, fazendo aqui uma carreira de ponto baixo. Chegando aqui no final, a gente vai trocar de cor. Vai voltar para esse azul aqui, ele nem foi longe. Vou fazer do mesmo jeito, puxa um pouquinho para cima, vou encaixar a agulha aqui, ó. Nesses 2. O fio um pouquinho aqui na frente, puxo fazendo uma correntinha. E agora eu vou fazer de novo esses 11 pontos normalmente. Pegando os pontos totalmente assim, né? Até ali o final. Bom, antes a gente também tem que tirar aqui para poder arrematar. Então, é só puxar esse fio azul claro, vou cortar. Fiz aqui 2 nós. Esse fio azul claro agora só volta na cabeça e um pouquinho na mão. Então, deixei ele guardado. Vou continuar aqui fazendo aqueles 11 pontos, né, até chegar ali no final do marcador. Nessa próxima carreira eu vou começar fazendo 3 pontos. 1, 2, 3 e um aumento. Agora 2 pontos e um aumento. 1, 2, aumenta. De novo, 2 pontos e um aumento. 1, 2, aumento e termino com um ponto baixo em cima do marcador. Passar o marcador para cima. Agora nós temos 14 pontos, mas eu vou fazer uma pequena pausa para poder colocar enchimento aqui. Vou pegar uma bolinha de enchimento para a gente começar. Aqui, ó, bem pouquinho. E aí, com a ponta da agulha, ou a ponta de uma tesoura, uma pinça, eu vou só pinçar e empurrar. Vou mirar essa parte da frente aqui do pezinho. Quando eu sei que ainda cabe enchimento, quando você aperta, tá mole, aqui, ó. Eu aperto, ele afunda. Então, ó como ficou bem reto. Então, ainda vale mais enchimento aqui. E quando eu sei que passou, quando os pontinhos começarem a abrir. E aí você vai conseguir ver um buraquinho entre os pontos. Evita chegar nessa parte.
isso que é importante colocar bem devagar e mirando onde você quer. Primeiro aqui pra frente, olha só como já não tá mais tão achatado. Agora o calcanhar. Com essa tesoura eu não corto, eu só pinço para poder me ajudar a empurrar. Assim fica bem mais fácil da gente segurar também. Encaixei um pouquinho de enchimento. Vou levar esses fiozinhos aqui dessa troca de cor ali para dentro. Então, só temos o fio do novelo e o marcador. Vou fazer agora esses 14 pontos que a gente tem usando a alça lá de trás. De novo, a gente já fez isso aqui embaixo. Então, encaixo no meio do ponto e uso a alcinha lá atrás para poder fazer aqui meus pontos baixos. Eu vou até o final, só fazendo um ponto em cima do outro. Fiz aqui todos os 14 pontos e os dois pezinhos até essa carreira, eles são completamente iguais. A gente está na carreira 10. E agora vai ter uma pequena diferença do primeiro pé para o segundo. E aqui a gente está fazendo o primeiro pezinho. No meu caso é esse aqui. A gente vai fazer esse detalhe da calça e esse detalhe aqui da pantufinha que ela usa. Mas tá o mesmo tamanho aqui, tá vendo? Até a carreira 10. No seu primeiro pezinho, né? Que a gente tá agora. A carreira 11, eu vou fazer 10 pontos baixos. A gente tinha parado nos 14 pontos, né? Vamos contar 10 aqui. Tem que contar porque não é até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corta o fio e puxa. Nesse próximo pontinho aqui, eu vou levar esse fio lá pra trás. E agora, pode tirar o marcador daqui. Só puxar. O primeiro pezinho tá pronto, eu vou deixar ele de canto e esperar pra gente poder bordar essa parte da calça e da pantufinha. Pro segundo pezinho, então, você volta o vídeo, faz tudo de novo até a carreira 10. E a gente vai fazer aqui o segundo pezinho e depois a gente já borda os dois juntos. Eu fiz esse primeiro que era pra poder testar, saber até quando seria, né, ou para poder crescer aqui na bermudinha dela, como é que ficaria essa pantufa. Então, esse primeiro foi de teste, mas a gente faz os dois juntinhos. Então, cheguei nessa carreira 10, do segundo pé também. Vou cortar aqui o fio, que agora a gente já emenda para poder fazer aqui a parte da bermuda e depois a pantufa. Se você ainda estiver observando e só tá com esse primeiro pezinho pronto, já pode emendar e fazer logo nele. Depois você começa o segundo, volta o vídeo para poder fazer essa parte aqui também, tá? Então, é igualzinho para os dois. Eu vou começar aqui deixando o fio grande o suficiente para eu conseguir passar ele lá por dentro. Nó corrediço. E eu vou começar fazendo essa parte aqui da bermuda dela. Uma calça, né? É que fica tão curta que parece uma bermuda. E eu vou usar essas alcinhas que a gente deixou passar na última carreira. A gente fez 14 pontos na alça de trás, então essa aqui é a da frente. Vou segurar o pé assim de cabeça para baixo, para poder ficar mais fácil. Eu vou encaixar aqui bem em cima do marcador. Na primeira alcinha, tanto faz em qual alcinha você vai encaixar, desde que faça as 14, tá? E já vou fazer aqui meu ponto baixo, pegando só nessa alcinha. São 14 pontos aqui. Três, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o último, 14 pontos. Tenta virar todo mundo para baixo, essa carreira toda. Assim, para baixo pode ser um pouco difícil. Talvez ela fique teimosa e não fique aqui. Mas tem problema não, na segunda ela se arruma. Aqui eu não puxei o fio, tá? Eu só cortei e deixo ele aqui em cima, reservado. A gente vai continuar esse pezinho. Tô só me organizando aqui. Terminei essa primeira carreira. Vou fazer a segunda e são apenas 2 carreiras. Então já encaixo nesse próximo ponto, a gente vai trabalhar em espiral. Vou pegar esse fiozinho aqui que eu comecei, ó, do nó corrediço, e levar ele lá pra trás, assim como foi o pé. Aquele começo do pé, que aí o nozinho fica ali pra trás. E eu vou fazer de novo os 14 pontos. Você pode deixar um marcador aqui nesse último ponto ou só contar. Isso foi 1, 2, assim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o último aqui, 14. Vou cortar o meu fio. Posso puxar. Agora uma agulha dessa normal, de costura. Eu vou encaixar primeiro o primeiro fio, aquele que a gente começou fazendo no nó corrediço aqui. Ó, encaixei e eu vou encaixar, pinçar aqui por trás de onde ele começou, para levar aqui para dentro. Assim os nozinhos ficam pela parte de dentro. Vou só trazer ele para cá. Pronto? Já sumiu. Agora, o último fiozinho que a gente acabou de cortar. Eu gosto de já fazer e fazer essas emendas todas. Assim fica fácil, fica limpo, né? Eu gosto de usar só o fio que tá no novelo e o marcador no máximo. Porque, ó, a quantidade de fio. E aí, pode assustar, achar que tá muito difícil. Então, o fio já tá encaixado aqui, eu vou pular o primeiro. No segundo, a agulha aqui de baixo, pra cima, eu vou encaixar pegando as 2 alcinhas, levar lá pra cima. Ó. Agora eu vou voltar no ponto que eu tava e a agulha vai passar pelo meio desse ponto. Eu vou pensar o pezinho e levar lá pra dentro. Viu? Aqui, com a ponta da agulha, eu posso puxar para poder ajustar o tamanho, puxando esse e esse aqui. E aí fica como um ponto, o nome desse arremate é um ponto falso. Fica exatamente como todos os outros. E esses 2 fios que ficaram aqui pela parte de dentro, eu faço 2 nós. É o meu jeito preferido de arrematar e deixar firme para que não se soltem. Você pode empurrar esses fiozinhos lá para dentro ou tirar eles da frente. Vou tirar da frente para não atrapalhar. Vou só empurrar o nozinho que ficou e o restinho dos fios. Agora aqui a gente só tem o fio que estava antes e o marcador. Por falar nisso, esse marcador, eu vou passar ele aqui pra cima. Pra gente retomar daqui a pouco. Vamos fazer então a parte aqui da pantufa. Essa parte aqui da frente.
Vou começar também com a mesma quantidade de fio, porque a gente vai levar ele aqui pra dentro para poder arrematar. Nó corrediço. Agora, esse pezinho aqui, quando a gente fez a solinha, a gente usou 5 pontos aqui nessa lateral e depois um aumento para cada ponto. Você consegue identificar esses aumentos? Ó, geralmente faz um V, né? Porque são 2 pontinhos no mesmo ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou encaixar na primeira alcinha, nessa alcinha que ficou sobrando aqui da frente, do primeiro aumento. Tá? Com o pezinho virado assim pra mim, pra cima. E eu vou identificar onde é que estão esses aumentos e encaixar aqui. Se você não conseguir identificar muito bem, conta as alcinhas, tá certo? Eu preciso de 10 alcinhas. Caso você não consiga identificar, usa 2 alfinetes para te guiar. Eu preciso de 10 alcinhas que fique bem centralizado, aqui bem na frente. Então, vou encaixar em um ponto qualquer aqui, ó. Vou fingir que eu não sei onde é que é. Contei que aqui tem 10 alcinhas, mas, ó, não tá muito reto, né? Então, vou trazer um pouco mais para baixo e vou contar quantas alcinhas tem, incluindo essa que tá alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui tá um pouco errado, porque é para terminar nessa alcinha de cima. Então, deixa eu ver se tá reto meus alfinetes. Entende? Se eu botar eles aqui de lado, deixa eu ver se eles estão um batendo no outro. Ó, parece que esse alfinete aqui tá um pouco mais baixo. Então, vou subir um ponto. Agora sim, contando com o ponto que tá o alfinete, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí sim. Aí você pode tirar esse daqui do cantinho, da esquerda, e encaixa a sua agulha nesse aqui. Se você não conseguir identificar os pontos, mas é muito mais fácil se você já achar onde é que ele fica e passar a sua agulha, tá? Bom, e agora vamos fazer os 10 pontos. Por isso que você pode tirar o da esquerda, até para não se machucar, porque agora a gente vai contando. Então, em cada uma dessas alcinhas, eu vou fazer um ponto baixo, contando até chegar em 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma correntinha. Vou virar o pezinho, agora ele vai ficar de frente pra mim. Vou pular essa correntinha e vou fazer um ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo. Vou voltar fazendo mais 10 pontos baixos. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O último pontinho. Não tem problema esse nó, deixa ele aqui pra frente. 10. Tá vendo só como ficou até curvado pra baixo? Essa parte agora a gente vira pra curvar pra cima. Certo? Vamos tentar de novo. Mais uma carreira. Não é de pontos baixos, ó. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vira. Agora que essa parte da pantufinha dela tá assim virada pra cima, eu vou fazer aqui 5 diminuições seguidas. Então, pula essa correntinha que a gente acabou de fazer, ela só serve pra gente poder virar o trabalho. Então, nesse primeiro ponto, com a agulha já virada pra cima, eu vou pegar essa primeira alcinha, pego a segunda, e aí eu trago o fio passando por dentro da primeira e por dentro da segunda alcinha, o laço, tiro tudo. É uma diminuição comum. Fiz a primeira.
A segunda, eu preciso fazer as 5. Então, foram 2, 3, 4, ai, 5. E aí, já fecha a pantufa, né? Eu acho que ela tá de pantufinha. Vou cortar, a gente já acabou, é só isso mesmo. Deixa eu ver aqui o tamanho do fio pra cortar. Pode puxar da agulha e usar essa agulha comum aqui de novo no primeiro fiozinho, aquele que eu comecei, tem até um nozinho aqui. Vou encaixar a agulha aqui. Consegui passar. Agora eu vou passar por dentro de qualquer alcinha que tiver aí por perto, ó. No meu caso é essa aqui. Só para poder descer um pouco mais e esconder esse nozinho, ó. Ficou bem de ladinho. Vou espetar a minha agulha com cuidado aqui, porque a gente tem aquela peça de plástico. Então, tenta não pegar ela e levar ali pro meio do pezinho. Puxei, o nó ficou bem escondido, tá bem aqui na lateral. Pronto, soltei. Fazer a mesma coisa para esse lado de cá. E agora, ali foi fácil porque a gente já tava bem perto aqui dessa troca de cor. Aqui pode ser um pouco mais complicado, porque aqui eu vou ter que passar por mais alcinhas. Mas deixa eu chegar bem pertinho, ó. Essa primeira aqui é a mais fácil. Vou encaixar a minha agulha passando aqui por dentro. Peraí que deu até um nozinho. Pronto. Passei aqui por dentro. E vou continuar passando. Ó, tem essa aqui de ladinho. Tem mais essa aqui embaixo. Agora eu tô bem perto. Só mais uma e aí eu chego, ó. Puxar aqui. Puxar mesmo. Que é pra poder ficar redondinho essa parte, ó. As duas partes. Daqui, vou espetar a agulha. Desviar do plástico e levar lá pro meio de novo. Vou usar esses 2 fios aqui que estão na parte de dentro para fazer 2 nós. Então, fiz aqui o primeiro, o segundo e corta. Ou você empurra aqui para dentro. E temos um pé com pantufinha. Esse aqui ficou até melhor do que esse meu primeiro. Aqui em cima ficou um pouco feinho. Mas, ó, pantufinhas e ela vai ter o pezinho virado assim pra dentro, porque ela tem muita vergonha também, além de tristeza. Então, esse primeiro pé tá feito, né? Eu acho que você vai voltar e fazer dos 2 e a gente prossegue do segundo pezinho. Agora que a gente tá com o fio cortado, eu preciso emendar esse fio pra gente continuar seguindo e de bônus já vou mostrar como é que a gente emenda o fio. O fio que tá do novelo, que é esse aqui, eu vou encaixar, colocar assim na frente aqui, na minha mão. O fio que eu quero emendar, ele vai ficar por cima desse fio do novelo. O fio que vem do novelo é esse que tá por baixo. Eu vou dar uma volta passando por esse fiozinho aqui que eu quero emendar. Então, daqui eu vou passar ali por baixo e voltar pro mesmo lugar, tá? Assim, e bota aqui. Olha como é que forma aqui na frente. E aqui eu vou fazer um nó, não aperta, tá? Ó, fiz um nó. Olha o formato que fica. Agora eu vou segurar esses 2 fios desse lado,
vou segurar os 2 fios do lado de cá e ao mesmo tempo puxar os 2. Tcharam! Pode apertar bastante e aqui ele não solta. E você corta mais rente que puder, só para não atrapalhar, mas esse nozinho também vou mostrar como que a gente deixa ele ali para dentro. Então, continuando aqui nesse segundo pé, a gente parou na carreira 10, que eram 14 pontos. A carreira 11 também serão 14 pontos, tá? Então, vou continuar fazendo aqui. Não preciso nem contar, porque eu vou chegar até o marcador. Esse aqui é o segundo pezinho. E eu tenho que prestar bastante atenção quando chega aqui o meu nó. Já senti ele aqui na mão, o nozinho aqui. Que é pra gente cuidar de deixar ele pra parte de trás. Eu já tô vendo o nó aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um ponto completo sem ele chegar. Consegui. Será que eu consigo fazer outro? Consegui. Então aqui, por sorte, ele ficou na parte de trás. Caso o seu não tenha tanta sorte assim, e você só consiga fazer meio ponto, que é trazendo o fio, e ele já tá bem aqui, não tem problema. Segura o nozinho, apoia ele aqui por dentro, e aí você segura ele. Tenta laçar, segurando esse nozinho aqui por dentro, ó. Tenta com a mão que você não segura a agulha, né? No caso, a minha esquerda, eu vou segurar o nozinho aqui e aí eu laço. Difícil laçar. E termino o meu ponto. Você pode puxar para poder ajustar aqui o tamanho, mas aí o ponto tá terminado e eu continuo. E o nozinho ficou ali para a parte de dentro. Mas você tem que fazer até o máximo que for possível antes do nozinho aparecer. Aqui, eu não consigo puxar outro, né? Eu tenho que deixar o nozinho ali pra dentro, então deixo ele ali guardado. Vou segurar aqui com o meu indicador e agora sim eu vou pegar o fio, trago aqui pra frente, com cuidado para não trazer o nó, tá? Deixo o nozinho ali reservado e termino de fazer meu ponto baixo. E aí você consegue fazer quantas emendas forem necessárias, sem medo de deixar nó pra frente. Ó, cheguei aqui no final, marcador pra cima, e agora vem o pulo do gato. Como é que a gente vai prender esses pezinhos, né? Primeiro, você tem que pensar em como que você quer deixar a postura do personagem. Você quer que eles fiquem com o pezinho reto? Trazendo aqui os 2 pezinhos. Ó, quer que eles fiquem assim, apontados pra frente, os 2? Quer que fique um pouquinho assim de lado, como se ela tivesse com muita vergonha? Então, é isso que você tem que definir agora, tá? Primeiro, eu vou apertar aqui, com o pezinho assim virado pra frente, aperta. Eu vou marcar com o meu alfinete, meu pontinho aqui da lateral, tá? No caso, é essa lateral aqui, a lateral esquerda pro segundo pé. Voltando aqui nesse primeiro pezinho, aperta. Eu vou marcar a lateral direita do primeiro pé. E isso aqui é para deixar ele pra frente, bem retinho. Fazendo assim, ó, com os 2 alfinetes. O primeiro na direita, o segundo na esquerda, eles ficam bem pra frente. Agora, se você quer deixar ele um pouquinho curvado assim pra dentro, passa um pontinho pra frente, tá? Como é aqui o meu caso. Ó, um pontinho pra frente. E aqui, a mesma coisa. Um pontinho pra frente. Foi isso que a gente fez nesse primeiro pé. Eu já imaginei que como é a tristeza e no filme ela fica mesmo com os pés assim, né, arqueados pra dentro. Eu vou reproduzir isso aqui. Então, por isso que a gente fez aqueles 10 pontos. Mas se você não quiser, por isso que eu tô ensinando como fazer essa parte,
tem um marcador aqui, né? Você vai caminhando com pontos até um antes de onde está o seu alfinete. Então, você vai contando aqui, ó, vamos supor que sejam 13. Então, você vai fazendo até ter os 13 pontos antes do alfinete. O alfinete não vai ter ninguém, tá? Nesse segundo pezinho, aqui, eu vou fazer pontos até antes do alfinete. Aqui. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. O alfinete não conta, tá? Então, para essa carreira agora, 5 pontos. Não tem diferença, né? Caso você queira fazer mais ou menos para esse personagem, tá? 3. 4. 5. Agora, 2 correntinhas de separação de uma perna para outra. E eu vou encaixar no pontinho antes daquele que a gente fez por último, onde a gente passou o fio lá para a parte de dentro. Então, segura aqui, aperta para essa cordinha que tá na agulha não ficar frouxa. E aqui eu já começo fazendo um ponto. Então, independente de quantos você fez, se você quer o pezinho reto para frente ou curvadinho assim para dentro, a gente vai ter 14 pontos em cada perna. Então, começa a contar, porque a gente vai fazer 14 pontos nessa perninha aqui da esquerda. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, vamos fazer nas correntinhas. Então, eu preciso organizar, achar onde é que estão essas correntinhas bonitas. Será que é assim ou será que é assim? Talvez essa perninha tenha dado um giro. Então, olhando aqui pela parte de trás, no calcanhar, eu preciso enxergar a correntinha organizada. Não tá. Então, é porque o pezinho deu uma girada. Agora tá bonito. Então, virando pro lado certo. Agora você segura para ele não girar mais. Eu vou usar a alcinha de baixo dessa correntinha. Aperta aqui para não ter buraco. E aqui nessa correntinha eu vou fazer 2 pontos juntos. Um aumento. Por isso que tem 14 pontos e um aumento. 2 aumentos aí por 2 vezes. Na próxima correntinha, também nessa alcinha de baixo, eu vou fazer meu outro aumento. É por 2 vezes, porque a gente vai fazer por 2 vezes. São 2 repetições dessa. A gente já fez uma e vai continuar fazendo a segunda. Então, nessa outra perninha, com muito cuidado, ó, esse ponto aqui já tem dono, já tem gente ali dentro. Vou encaixar no próximo, aperta para não ter buraco. Então, eu encaixo aqui fazendo ponto baixo, né, e contando, ó, 2, preciso de 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei de novo nas correntinhas e eu vou fazer um aumento para cada correntinha que tem aqui. Então, nessa primeira foram 2 pontos. Na próxima correntinha, 2 pontos também. 1 no mesmo lugar. O segundo, esse marcador que tá aqui já não serve mais para nada. Eu vou tirar e encaixar aqui em cima. É aqui que a gente vai começar a contar. Inclusive,
Agora, nessa união do corpo, eu já começo pela carreira número 1, foi essa que a gente fez. Então, eu zerei a contagem, tá? Nós temos aqui 32 pontos. Repara como o pezinho ele já fica um pouquinho para dentro. Vou tirar aqui da frente. Ó, temos 32 pontos, contando com essas alcinhas aqui da frente, de trás, os pontos baixos, né? E unindo as duas pernas. Nessa próxima carreira, vamos fazer 5 pontos em um aumento. E eu vou começar nesse pequenininho aqui, bem apertado, né? Logo depois das correntinhas. Aqui, ó. Se não pegar, esse aqui vai dar errado. 1, 2, 3, 4, 5, aumenta. Vou fazer essa repetição por 6 vezes, então vou continuar contando até 5 depois do meu aumento. 3, 4, 5, e aí aumenta. No final da carreira vamos ter 42 pontos. Antes a gente tinha 36, né? Eram 14 numa perna, mais 14 na outra, 28. E aí tem 4 pontos aqui na frente, 32, mais 4 pontos na parte de trás, 36. Então agora a gente vai aumentar mais 6 vezes, a gente passa para 42. E aí eu vou fazer essa sequência, né? 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ter os 42 pontos. Depois disso eu vou fazer uma carreira contornando esses 42 pontos. Eu fiz aquela carreira de 40 pontos, ó, tá ficando assim. Mas agora a gente vai trocar de cor pro cinza. Só que antes disso eu preciso fazer o bracinho pequenininho. Porque aí depois a gente já sobe com esse mesmo cinza e conforme a gente for costurando, já emenda o bracinho. Pra não ter que cortar o fio como a gente fez aqui nas pernas, tá? Então, vou deixar aqui de canto. E eu vou começar com o azul clarinho, esse mesmo que foi pra pele aqui no pé. Pra fazer essa bolinha ali da mão. Começo com um anel mágico. E 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui um pouquinho o anel. Próxima carreira eu vou fazer um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, um ponto e um aumento foi a primeira vez. Um ponto e um aumento foi a segunda. Um ponto e um aumento foi a terceira. Vou colocar o meu marcador aqui nesse último pontinho. Nessa próxima carreira eu vou fazer só ponto sobre ponto. Temos 9 pontos aqui. Então, só vou contornar. Fechar melhor esse anel mágico primeiro e virar a peça aqui pro lado certo. Se você conseguir virar agora. Então, aqui serão 9 pontos. Fiz os 9 pontos, marcador para cima. Próxima carreira aqui eu começo com 3 pontos. 1, 2, 3. Agora 2 diminuições seguidas. Fiz a primeira. A segunda, e eu termino com 2 pontos. Então, a gente passou de 9 para 7 pontos. Esse último pontinho que eu vou só puxar assim, a gente vai trocar de cor, passar aqui pro cinza, a cor que eu escolhi para fazer a blusa. Vou deixar o fio aqui
assim, já preparado, passar por dentro desse primeiro e desse segundo, essa segunda alcinha. E puxo o fio como se fosse uma correntinha. Agora eu vou fazer aqui os 7 pontos que tem no braço, normalmente. Deixa eu fazer 2 pontinhos aqui só para poder prender ali o fio e a gente já arrematar. Posso puxar esse azul clarinho, cortar ele pequeno. E já vou fazer aqui um nó no final do azul claro com o começo desse cinza. 1, 2. Você pode amarrar ou empurrar lá pra dentro. Não, você pode cortar ou empurrar lá pra dentro. Eu vou preferir cortar. Tirar um pouco do anel mágico e o resto, aí sim eu empurro ali pra dentro. Vou até organizar esse marcador também, tá? Tava muito grande. Pronto. Tenho só o fio do novelo e o fio do marcador aqui. Eu vou continuar fazendo, terminar essa carreira aqui, eu só tinha feito 2 pontos. Até chegar ali em cima. Ai. Até esqueci de subir o marcador, mas tem a troca de cor, então ficou fácil de saber onde é que é o final. Passar o marcador pra cima. Nessa próxima carreira, também fazer esses 7 pontos, mas agora só pegando na alça lá atrás. A gente vai deixar a alça da frente pra fazer esse detalhe aqui, ó. Então, encaixo a agulha bem no meio e uso só a correntinha ali atrás. Pronto. Cheguei, marcador pra cima. E agora, 7 carreiras contornando esses 7 pontos. Normal mesmo. Então, vou encaixar pegando as 2 alcinhas do ponto, do jeito tradicional. Aí, eu deixo o marcador aqui e vou contornando até ter 7 pontos bem acima do marcador. Assim fica fácil para eu não me perder. Ó, vou fazer aqui a primeira volta, que você vai perceber que vai ter um pontinho certinho ali em cima. Aqui. Ó, como já tem um ponto em cima do marcador. Então, vou continuar e aí vão ter 7. Aí, eu sei que fiz as 7 carreiras. As 7 carreiras bem retinhas, ó. 2, 4, 6, 7. Agora, pode até tirar esse marcador aqui. A gente já não precisa mais dele. Eu vou apertar para poder unir. Consegue ver que tem 3 pontinhos aqui embaixo? E eu preciso unir com os 3 pontinhos que tem ali em cima. Então, já vou encaixar nesse primeiro ponto e no ponto ali em cima, que aí fica assim, reto. E aqui já puxo para fazer um ponto baixo. Pode ser um pouco mais frouxinho. 1, 2, 3. Então, eu uni aqueles pontos todos. Eram 7 pontos, né? Aí, eu peguei 6 pontos e uni aqui fazendo 3. E tem aquele aqui na lateral, que foi só para poder ter espaço para conseguir fazer isso. Vou cortar o fio, não precisa ser muito grande. Pode puxar. E agora, vamos continuar fazendo o detalhe aqui da mãozinha. Fio suficiente para que eu consiga passar ele ali para cima e nó corrediço. Agora, vou tentar achar onde que ficou aquela diferença aqui, ó, quando a gente pula de uma carreira para outra. Então, aqui tem um pouquinho mais embaixo do que do outro. Então, vou encaixar nessas alcinhas, independente de onde você vai pegar, né? Pode ser até aqui, nessa parte mais reta. Mas aqui a gente vai circular fazendo 7 pontos baixíssimos, pegando nessa alcinha aqui
que ficou da frente, a gente usou a alça de trás. Então, vou continuar fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. A mão não tem enchimento, tá? Depois a gente vai passar o arame para poder dar expressões para ela, né? Para ela conseguir fazer alguns movimentos com os braços. Então, não tem enchimento. Pronto, fiz os 7 pontos baixíssimos. Pode puxar. Agora, com uma agulha comum, essa aqui, eu vou começar pelo fio que tava no começo. Aquele lá do nó corrediço. Encaixei, eu vou passar aqui entre um ponto e o outro, ó. Tem um ponto baixíssimo aqui e tem outro. Escolhi um pontinho aqui do meio. Vou encaixar e levar aqui pra cima, pro meio do braço. Agora, com aquele final. Esse aqui foi o fio que a gente cortou depois que terminou de fazer os 7 pontos baixíssimos. E aqui, já na agulha, vou encaixar no meio desse ponto baixíssimo, aqui do primeiro. Vou pinçar, né? Vou encaixar a agulha aqui, furar o braço. E vou sair aqui no mesmo lugar. Tem que ser exatamente no mesmo ponto. Pronto. Agora, é só puxar, para eles poderem ficar bem perto, isso aqui. E 2 nós. 1, 2. Corta. E empurra o nozinho. Pronto. Os bracinhos, os dois, são completamente iguais. Então, você volta o vídeo para poder fazer os dois iguaizinhos, assim. Depois que eles estão feitos, aí eu vou deixar de lado e vou voltar com esse cinza. Eu terminei a carreira, até cortei o fio. Vou passar aqui a agulha por dentro dessas 2 alcinhas. Vou pegar aqui o cinza. Só um pouquinho aqui na frente. E aí, puxo como uma correntinha. E agora eu vou fazer aqui os pontos baixos, pegando a alça, as 2 alcinhas do ponto, né? Fazendo uma carreira normal. Contornando os 42 pontos que a gente tem. Tô chegando aqui no final, vou puxar o fio azul e fazer aqui um nozinho com esse cinza. Colocar aqui pra dentro. E agora, terminar essa carreira. Como agora eu vou fazer com o cinza e meu marcador tava num roxo muito clarinho, eu vou trocar esse marcador. Então, vou só passar aqui pra esse azul. E tirar esse roxinho muito claro. Nessa próxima carreira, vou fazer pontos baixos na alça de trás do ponto. Então, eu encaixo bem no meio do ponto. E vou usar a alça lá atrás. Ainda contornando aqui todos esses pontos. Assim. Vou continuar contornando aqui até chegar ali no marcador. Agora, vamos diminuir de novo. Passar o marcador pra cá. Certo. Fazer 5 pontos e uma diminuição. Encaixe pegando o ponto normal. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar aqui para poder fazer a minha diminuição. E aí, eu vou fazer essa mesma sequência por 6 vezes. Só conto assim, até 5 e uma diminuição. Então, 2, 3, 4, 5 e diminui.
assim até o final. E aí vamos voltar para 36 pontos. Depois eu vou contornar aqui por 4 carreiras fazendo esses 36 pontos. Depois que eu terminar essa carreira aqui de diminuição, marcador para cima, e aí eu faço as 4, deixando o marcador aqui embaixo até ter aqueles 4 pontinhos aqui em cima. Aí a gente volta. As 4 carreiras feitas, e aí ficam assim, ó, os 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4, certinho. E agora, os braços. Os bracinhos prontos aqui. Até peguei 2 alfinetes aqui no tema azul. E pra gente poder prender o braço, quero que você faça junto comigo, porque talvez seu ponto não esteja tão retinho. Pode ser que ele esteja de lado. E aí, pode um braço ficar aqui atrás e o outro ficar aqui na frente. Então, para que isso não aconteça, a gente vai fazer junto para deixar o braço centralizado, independente de onde estiver seu marcador. Seu marcador pode estar mais para cá. Então, olhando assim de frente, aperta. E aí, com 2 alfinetes aqui, eu vou encaixar um em cada lado, ó, bem no pontinho que é o do meio. Aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou contar quantos pontos eu preciso fazer aqui, antes de chegar nesse alfinete. Lembrando que o braço, quando a gente prendeu, a gente fez 3 pontos aqui. Então, a gente precisa encaixar esses 3 pontos bem aqui onde está esse alfinete. Então, esse alfinete aqui tá marcando o ponto do meio. Eu vou chegar ele um pouquinho para cá, para minha direita, ó, sentido marcador, que vai ser o meu primeiro ponto. Como se eu encaixasse pegando aqui, ó, os 2 pontinhos assim. Então, vou contar quantos pontos eu preciso fazer antes de chegar nesse primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aí, eu anoto. Vou pular esses 3 pontos aqui, que é do braço, ó. Esses 3 pontos. E aí, eu venho para esse outro lado de cá, onde eu já marquei, vou posicionar aqui do mesmo jeito, ó. Meu braço aqui, ele vai encaixar, esse alfinete vai ficar bem no meio. Isso quer dizer que eu vou pegar um ponto na frente e um ponto atrás depois. Então, quantos pontos eu preciso fazer nessa parte da frente até chegar no outro braço? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Esse aqui já tá comprometido pelo primeiro do braço. Esse do meio, o alfinete até já tá prendendo. E esse último, aqui do ladinho, também tá comprometido. E aí, quantos pontos eu preciso contar para poder chegar até o final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, anotado tudo, a gente já pode tirar esses alfinetes e começar a prender de verdade. Primeiro, a quantidade de ponto necessário para poder chegar naquele braço. No meu caso, são 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar um bracinho. Primeiro, encaixo nesse primeiro ponto do braço. E agora, encaixo aqui, ó, no corpo. Ponto baixo. Vou pro segundo ponto, encaixo no braço e no corpo. Fiz. Esse último aqui é um pouquinho mais frouxo, mas tem problema não, ó. No braço, no corpo. E fiz aqui meu ponto baixo. Vou levar esse fiozinho aqui pra trás, pra não atrapalhar. E vou fazer a quantidade de pontos suficientes para poder chegar até o outro lado. São 15 pontos. Então, vou fazer contando até chegar lá. 15 pontos. O outro braço. O primeiro encaixe aqui no braço. Esse primeiro ponto. Vou apertar aqui para não ficar com buraco. E encaixo no próximo do corpo. Já faço aqui o primeiro ponto baixo, encaixo no segundo ponto baixo e agora no terceiro, que é um pouco mais frouxinho,
encaixo aqui. Esse pontinho, esse fio do braço, eu vou passar ali pra dentro. E vou terminar fazendo pontos baixos até chegar no final. Serão 9 pontos. Cheguei no final, marcador pra cima. Esses fiozinhos que estão aqui no braço, a gente já pode dar um jeito neles. Vou segurar aqui de frente, baixar o braço aqui. E aí, enquanto eu seguro esse braço, eu vou fazer esse nó. Não faz o nó enquanto o braço tá assim em pé. Então, ou você segura desse jeito, com o pulso, e faz aqui o nozinho, ou você põe um alfinete, assim, ó. Só pra deixar esse braço abaixado. Põe o alfinete que ele fica, tá? E sem apertar, porque eu preciso movimentar esse braço depois. Fiz aqui, não vou cortar, porque pode deixar aqui dentro. E antes da gente subir, vamos colocar o arame nesses bracinhos. Peguei aqui esse arame, ele é de bijuteria, e o alicate. Só se você tiver o alicate, tá? Não é necessário. O arame é. Mas pode ser um fio de telefone. Qualquer fio que você consiga dobrar. E eu vou pegar a medida de uma mão a outra 2 vezes. Como assim? Deixa os bracinhos abertos aqui. Vou segurar o meu arame desse lado. Vou até a mãozinha. Dobro. E vou passar. Aqui, ó. Começo nessa mão. Vou até a outra. Cheguei aqui no final, eu dobro. E aí eu pego aqui, ó, a medida de novo. Esse arame é tão macio que dá pra cortar com a tesoura até. Então, tenho ida e volta, né, 2 vezes. Vou segurar essa pontinha aqui. Vou segurar com o alicate, que é bem mais fácil. E essa ponta aqui de baixo, eu vou levar até aqui em cima. Assim fica muito melhor da gente encaixar, porque aqui tem 2 pontas. Então, talvez uma passe e aí a outra não. Pode ficar enganchando. Então, eu vou abrir e levar essa ponta ali pro meio, ó. Desse jeito. Então, esse lado aqui vira um braço e esse aqui vira o outro. É muito legal fazer isso. Vou passar assim, ó, girar aqui, só pra segurar mais esse arame. E fazer a mesma coisa desse lado de cá também. Ficou desse jeito. Vou fechar um pouquinho só aqui a mão. Lembrando que não tem enchimento na mão, né? Já falei essa parte. E agora, aqui. Primeiro no corpo. Aquele pontinho do meio do braço, ó, decora onde ele tá. Eu vou encaixar a agulha aqui. Eu vou abrir um buraquinho. Bem aqui embaixo, ó, o tamanho do buraco. E vou fazer a mesma coisa pro braço, mas eu vou pular essa primeira carreira aqui, que ela é só uma carreira simples de ponto. Eu vou furar nessa segunda. Pula a primeira. Na segunda, escolhendo aqui bem reto, um ponto do meio, eu vou abrir e deixar esse ponto bem frouxinho aqui para poder passar o arame, tá? Ó. E agora, eu vou encaixar passando aqui, pelos 2 buraquinhos, ó, pela parte de dentro. Passei aqui pelo braço, embaixo do braço e já encaixo aqui no bracinho. Vou empurrar até chegar ali na mão. Ó, já foi? Vamos pro outro. Mesma coisa. Tirar tudo que tem dentro aqui. O buraquinho do meio. Então, bem aqui, ó. Bem rente. Vou abrir. E agora no braço. Pula um no segundo. Vou encaixar aqui. Por dentro, ó. Olha, ele não passa ali pra trás.
Pronto. Deixa eu abrir só mais um pouquinho esse aqui que acabou fechando. E agora eu vou encaixar esse outro lado. Vou até dobrar aqui um pouco para poder passar. Primeiro embaixo do braço e depois no braço. Empurro até chegar na mãozinha. Chegou. Essa parte aqui do arame, assim pra dentro, eu vou passar só um durex aqui. Vou botar o durex aqui, ó. Tentar passar ele aqui por dentro, sem grudar muito nas coisas. Vou cortar um pedaço pra poder passar ele aqui. Até que não é tão difícil assim, pensei que ele fosse grudar mais. Pra poder juntar isso. E essa pontinha aqui, eu vou tentar com o alicate aqui, botar ela pra baixo. Que assim eu consigo prender ali com o durex. Essas pontinhas, é só pra gente não se machucar. Mas não vai passar, essa parte vai ficar pra dentro do corpo. Pra gente não se machucar enquanto costura. Então, agora eu vou passar bem aqui no meio, ó, o durex. Se você não quiser passar durex, tá tudo bem. É só não passar e aí você toma cuidado na hora de costurar. Isso aqui é mais pra gente mesmo. Bom, vou organizar agora. Não precisa mais de alicate, nem de durex. E agora organizar todos esses fios. Tenho aqui esses dois que a gente tinha amarrado do braço. Vai lá pra dentro. Eu só fico com o fio do novelo e o meu marcador. E aqui eu vou colocar um pouquinho de enchimento, respeitando primeiro as pernas. E depois você preenche o resto do corpo. Então, vou colocar só pra ela ficar um pouco mais durinha. Encaixei ele num canto. E esse eu vou encaixar no lado de cá. E agora vamos começar a fechar. Vou começar com 2 pontos. 1, 2, e agora uma diminuição. E a sequência vai ser de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e a diminuição. Fiz uma só, vou continuar fazendo 4 pontos e uma diminuição até chegar bem perto do marcador. Fazendo minha última diminuição aqui. E aí sobram 2 pontos. Termino a carreira fazendo esses 2 pontos. Agora nós temos 30. Passar o marcador para cima. Próxima carreira, 3 pontos e uma diminuição. Então, seguindo do mesmo jeito, tá? 1, 2, 3 e diminui. Vou fazer essa sequência por 6 vezes. No final, vamos ter 24 pontos. Nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, mas vai ser de um jeito um pouco diferente, porque a gente vai trabalhar só na alça de trás. Então, já vou começar fazendo um ponto aqui, pegando na alça de trás. E agora, essa diminuição também na alça de trás, ela é um pouco diferente. Eu vou encaixar pegando só a alça lá de trás, trago o fio pra frente. Vou na próxima alcinha, trago o fio pra frente, ó, tem 3 aqui na agulha. Agora laça e tira todo mundo. Essa foi a minha diminuição.
Vamos de novo. A sequência é de 2 pontos e uma diminuição agora. Então, faço 1, 2 pontos e agora a minha diminuição. Só tenho uma laçada na agulha. Encaixo no ponto, trago o fio pra frente, encaixo no próximo, trago o fio pra frente, tenho 3. Laça, fiquei com 4, né? E puxa, tira tudo. Essa foi a diminuição. Então, de novo. 1, 2, encaixa, traz o fio pra frente, encaixa, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Vou continuar fazendo assim até chegar ali no meu marcador. Essa alcinha da frente, a gente vai trabalhar a gola do suéterzinho dela depois. Tô aqui na minha última repetição. Vou fazer a última diminuição aqui. E aqui, ó, em cima do marcador, o último ponto. O último ponto sozinho. Agora nós temos 18 pontos. Temos os 18 pontos. Vou até passar esse marcador aqui pra cima. Não esquece de colocar enchimento. Ela tá muito quadradinha aqui. Ela precisa ser redonda. Então, a gente vai colocar bem mais enchimento pra ela ter esse formato. Principalmente aqui na barriga. Mas agora eu vou subir 7 carreiras contornando esses 18 pontos. Pegando o ponto normalmente. Então, vou pegar aqui, ó. O ponto pegando as 2 alcinhas. Ponto normal. Por 7 carreiras apenas. Esse aqui é o pescoço. Bom, então deixa o marcador aqui embaixo e aí só continua girando até ter os 7 pontos aqui em cima do marcador. E não esquece de colocar enchimento. 7 carreiras prontas. Eu quis deixar assim, da mesma cor do pescoço, porque essa parte vai ficar pra dentro, então trocar de cor e a gente nem iria ver, né? Pra poder voltar com esse azulzinho da pele. Só que vai ficar pra dentro, então acho que assim vai ser bem mais simples pra gente poder fazer. E agora fechar, né? Temos 18 pontos aqui, vou fechar com 9 diminuições seguidas. Tá, deixa eu passar o marcador que eu esqueci. Fechei uma. Vou continuar fazendo aqui as diminuições. Vou tirar meu marcador daqui. Agora eu vou cortar o fio e passar aqui numa agulha. Vou usar aquela agulha comum, essa aqui. Não esquece de colocar enchimento, tá? Depois dessas diminuições, aqui no pescoço até o topo. Pronto, ó, tá até o topo mesmo, bem recheado. Agora sim, a gente vai pegar aqui com essa agulha assim de baixo pra cima, pegando só essa alcinha de cá, tá? Da frente. Eu vou pra cima, ainda só nessa alcinha de cá, né? Da frente. Vou pra baixo, pra cima, pra baixo. Vou empurrar um pouquinho do enchimento que tá atrapalhou. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. Agora, segura aqui e puxa devagar, que ele vai fechando. Ó, como ficou bonito. Vou encaixar bem no meio e sair aqui atrás. Tô saindo no pescoço ainda, tá? Aqui. Vou deixar esse fio. Aqui vou só diminuir pra ele não atrapalhar. Mas esse fiozinho aqui, depois a gente ainda consegue dar um nó com ele, depois que a gente fizer a gola. Agora pra gola. Pra gola eu vou deixar um fio suficiente aqui na frente para que eu consiga levar ele com uma agulha. Nó corrediço. Vou encaixar nessa parte aqui de trás, ó, nessas alcinhas que a gente deixou passar.
Vou encaixar logo nessa primeira, que tá mais para cima. E já faço ponto baixo. Nós temos 24 alcinhas dessa. E eu vou fazer um aumento para cada alcinha. Então, serão 48 pontos no final. 2 pontos dentro de cada alcinha dessa aqui. Um no mesmo lugar, o outro. Eu vou caminhando assim, fazendo sempre 2 pontos para cada uma. Por toda a volta. Chegando aqui no final, a gente vai fazer como a gente fez aqui na calça. A gente vai emendar esse finalzinho aqui com esse começo e começar a subir as carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer a parte da gola. E toda a peça eu tô costurando com essa agulha aqui, número 2. Mas se você tiver a 2,5, tiver costurando com a 2 e tiver a 2,5, vamos usar essa 2,5 pra gola ficar um pouquinho mais frouxa aqui no corpo. Se você estiver fazendo a peça aqui, a bonequinha com a 2,5, mantém a mesma agulha. É porque para fazer o ponto alto com uma agulha maior é bem mais fácil do que fazer com essa número 2. Então, para começar, nó corrediço, com a linha cinza. E aqui a gente vai fazer agora, nessa parte aqui, nessas alcinhas da frente que sobraram. E eu vou começar nessa alça aqui de trás. Eu vou começar nessa aqui. Primeiro, eu vou dar uma laçada aqui na agulha e segurar essa laçada e encaixar nessa primeira alcinha. Segurando aqui ainda, vou passar o fio aqui pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2. Esse é o ponto alto, eu vou fazer 2 aqui no mesmo lugar. Agora, pulo um ponto no próximo, de novo, laça, tira 2, laça, tira 2, primeiro eu laço, encaixo no mesmo lugar, traz o fio pra frente, laço, tira 2, laço, tira 2. Tô sempre pulando um ponto e no próximo faço um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Assim por toda a volta. E aí pula um, no próximo faço 2 pontos juntos. Fiz aqui toda a volta. Tem aqui o fio do pescoço, né, que eu fechei e trouxe pra cá. E esse aqui do nó corrediço lá do começo. A gente não vai fazer em espiral, a gente precisa terminar essa carreira para poder começar outra. Então, nesse primeiro pontinho aqui, que é o primeiro ponto alto, vou puxar o fio assim para trás, que é para ficar melhor o acabamento. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é para poder fechar essa carreira. A gente termina assim. No meio do ponto, aqui, entre um ponto alto e outro, eu vou encaixar a agulha e faço aqui um ponto baixo. Subo uma correntinha, como se fosse um ponto alto. E agora eu vou fazer aqui, entre os pontos, tá vendo? Entre os pontos altos, um outro ponto alto. Vou pro próximo e faço aqui dentro, entre os pontos altos de baixo, 2 pontos altos. 1, 2. Entre os pontos altos de baixo, 1, 2. E vai ficando como um Vzinho. E é bem fácil de pegar, né? Porque a gente pega entre os pontos. Bem rápido de fazer essa gola. Terminei essa segunda carreira. E aí, tem aqui aquele primeiro ponto baixo, seguido de correntinha. Vou encaixar bem no meio da correntinha. E faço aqui ponto baixíssimo. Terminamos essa carreira. Encaixo no meio do ponto de novo, ponto alto, uma correntinha, como se fosse
era ponto baixo e uma correntinha, e depois eu faço o outro ponto alto no mesmo lugar. Aquele ponto baixo e a correntinha é só para fazer o mesmo tamanho, e é para fingir ser um ponto alto. Bom, a ideia aqui é a gente subir carreiras o suficiente para que a gente consiga virar essa peça. Como a gente tá aqui na terceira, vou tentar mostrar como é que vai ser, a gente vai subir o suficiente para depois conseguir virar assim. Só que aqui ainda tá muito pouco, com 3. A gente tá na terceira agora. Então, vou subir aqui as carreiras fazendo exatamente desse mesmo jeito. Então, aqui no total eu fiz 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. E aí vai ser o suficiente para eu conseguir virar, assim, para formar a golinha aqui. No último ponto, quando eu terminei, eu fiz um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Vou levar o fio lá para trás, porque essa parte vai ficar dobrada. Vai dobrar assim. Então, a gente não vai conseguir ver o nozinho que vai ficar desse lado de cá. Vou arrematar os dois do mesmo jeito. Aqui a gente abre. E aí, vou deixar 3 fios pro canto, 2 pro outro. E vou passar aqui por dentro de alguma alcinha para poder separar. E aqui eu faço 2 nós. Um. 2. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro fio embaixo. E aí, a gente só dobra aqui pra formar, assim, a golinha da blusa. Vou passar os bracinhos pra frente pra ficar mais fácil, porque agora a gente vai fazer a blusinha aqui embaixo do mesmo jeito, usando essas alças que ficaram aqui na frente. Vou voltar pra agulha que eu costurei a peça. No meu caso, é a agulha número 2. Se você estiver fazendo com 2,5, mantém, tá? E aí, usando essa alcinha aqui, comecei com um nó corrediço, do mesmo jeito que eu fiz ali a gola, e agora vai ser sempre ponto baixo, um para cada alcinha dessa aqui. Aqui fica fácil, porque a gente tem um guia para poder passar. Bom, e aí eu vou fazer aqui por toda a volta, os bracinhos pra cima me ajudam a passar pela lateral, para não ficar esbarrando. Toda a volta aqui. Quando chegar aqui no final, eu já encaixo a minha agulha aqui em cima e a gente faz em espiral. Coloca sempre o marcador aqui no último ponto. Quando você chegar nesse pontinho aqui, você põe o marcador em cima desse ponto e a gente vai fazer em espiral. Terminei de fazer a roupinha e foram no total 4 carreiras. Tem a primeira, que foi pegando na alcinha, e depois, que é 2, 3, 4 no total. Depois que eu fiz a primeira, eu falei que tinha que colocar o marcador, e aí em cima do marcador ficaram 3. Vou tirar esse marcador daqui, cortar o fio, pra gente poder arrematar. Pode puxar o fio. Bom, esse fiozinho aqui que tá solto, vou pular o primeiro. No segundo, com a agulha de cima pra baixo, eu vou passar a agulha por dentro dessas duas alcinhas. E aí, eu vou levar esse fio que tá solto, passando aqui por dentro, vou levar ele pra trás. Agora, eu vou no último que eu costurei, com a agulha também de cima pra baixo, mas eu vou passar aqui só pelo meio do ponto. E eu vou puxar esse fio lá pra trás de novo, passando aqui por dentro. Puxa essa primeira alcinha aqui de cima, agora puxa aqui embaixo, e aí formou aqui como se fosse mais um ponto, pra ficar com esse arremate bonitinho. E aqui, eu vou passar ele numa agulha pra poder caminhar e a gente vai juntar com esse outro daqui,
É assim fica bem mais fácil da gente finalizar. Passei aqui na agulha. E agora é só encaixar aqui por dentro dessas alcinhas, ó. Passei por dentro de uma. É só até chegar perto. 2, só mais um. 3. E aqui vou fazer os 2 nós. Essa parte vai ficar pra dentro, então não tem problema não. Não puxa muito, senão ele vai ficar torto, né? Vai ficar deformado. 1, 2. Corta aqui. E essa parte está finalizada. Falta aqui o do pescoço e essa gola. Então, eu vou juntar os dois. Falei que iria arrematar esse fio aqui do começo. Dá pra fazer desse jeito. Esse fio do pescoço eu não vou mais precisar dele. Então, aqui ficou pelo lado de dentro, né? Quando a gente começou. Vou passar ele aqui por esse buraquinho. Buraco grandão que tem aqui, né? Vou passar ele bem no pezinho aqui do pescoço. E sair ali no mesmo buraco onde tem já esse fio do pescoço aqui, ó. Então, aquele fio que tava solto ali daquele lado, tô passando ele aqui por dentro, pra poder arrematar com esses daqui. E aí, eu faço aqui, ó. 1, 2 nós, corta, e aí empurra o nozinho ali pra dentro, desse jeito. Tirar aqui os fios. Bom, então a gente terminou aqui de fazer a tristeza, essa primeira aula, e a gente fez aqui todo o corpinho. Na segunda aula a gente vai ver agora a cabeça, né? E a gente fecha tudo, vai botar a cabeça aqui e juntar os dois. O bracinho, eu acho que fica interessante deixar assim pra frente, porque no filme ela fica o tempo inteiro com a mão juntinha assim na frente do corpo. Então só dobra ele assim. E a peça, ela para de pé, inclusive quando tiver a cabeça, né, ela tem que ficar assim, né, de pé.